Fala pessoal, tudo bem com vocês? Questão número 142 do Enem 2023, prova na cor cinza. Vem comigo que eu vou te ajudar a responder essa questão. A questão ela diz o seguinte: uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas eles fazem o monitoramento periódico de residências. A empresa ela conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e ele orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu uma motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado da motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo da realização do trajeto é descrita pelo gráfico. Então veja só, o gráfico é esse aqui de baixo. Vou colocar ele aqui mais acima para a gente conseguir interpretar melhor a questão. A questão ela quer saber o seguinte, veja só. A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação. Aí aqui a gente tem uma série de representações que a gente precisa interpretar cada uma delas. Veja só, vamos iniciar aqui no zero como se fosse a origem do posto de vigilância. Ele vai partir da origem e vai se distanciar dela a 3 quilômetros de distância. Depois ele permanece constante, mas não quer dizer que ele esteja parado. E depois você percebe que ele volta à origem. Por que ele volta à origem? O eixo aqui é o zero, ó, quando ele chega aqui nesse ponto aqui. Beleza? Então veja só, ele sai da origem, se distancia 3 quilômetros, passa um tempo na mesma faixa de distância de 3 quilômetros, depois ele retorna para a origem. Vamos ver a letra A. O motorista ele saiu da origem, tá? Da estação, andou 10 minutos, percorreu 3 quilômetros, distanciando da origem, tá? Do posto. Depois ele se manteve 3 quilômetros, muito bem. Depois ele retorna de novo para a origem, tá? Nos últimos 10 minutos. Ao todo percurso, 10 minutos aqui, 10 minutos aqui, 10 minutos aqui. Veja que o gráfico aqui, nós temos aqui um deslocamento de 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos. Então essa letra A está muito bem representada. Essa letra B não é uma boa candidata porque a distância entre esse ponto aqui e esse ponto aqui tem uma diferença. A distância desse ponto aqui, nós temos essa medida. E essa daqui é a hipotenusa desse triângulo. Ou seja, a hipotenusa sempre é maior do que os catetos. Ou seja, essa distância aqui é maior do que essa distância aqui. Tá? E ele se manteve constante. Pelo quê? Pelo gráfico. Olha, veja só. Se manteve constante durante quanto tempo? 10 minutos. Ou seja, esse percurso do meio aqui não condiz com a resposta, tá? Porque ele se manteve constante. Então, ainda a gente percebe que o arco é a melhor forma da gente permanecer, que ele se manteve constante. Ele se mantém a mesma distância sempre da origem, que é o caso da letra A. Beleza? Então, a letra A, por enquanto, apresenta uma boa resposta. Vamos analisar essa daqui. Se ele partiu da origem, se distanciou durante 3 quilômetros, beleza. E depois ele já se manteve, foi de volta para a origem. Veja que a questão não diz isso. Teve um momento que ele pareceu constante da origem durante 10 minutos. Então ele não fica, ele não só vai, se distancia 3 quilômetros, depois ele volta novamente para a origem. Não, não aconteceu isso. Teve um momento que ele permaneceu a 3 quilômetros de distância da origem. Tá? Então essa resposta não é. Exclui a letra B, exclui a letra C. A gente está em dúvida entre a letra A e vamos ver agora a letra D. Veja só, esse caso da letra D é muito parecido com essa alternativa D. Se ele saiu da origem e depois permanecesse constante a 3 metros, veja só, olha a distância daqui para cá. Ó. Veja a distância daqui para cá e veja a distância daqui para cá. Você percebe que essa distância daqui para cá é muito mais longe do que daqui para cá?
Então, ele não se manteve constante nesse momento aqui, tá? Esse momento aqui ele não se manteve constante. Ele teve ainda um aumento de distância da base. Essa aqui também poderia ser uma resposta correta, a letra E também? Poderia. Mas veja só, ele se manteve. Veja só, aqui é a origem, o posto, tá? Faz de conta que ele andou para cá 3 quilômetros. Beleza. E ele tivesse andado 3 quilômetros nessa proporção para cá, e depois ele voltou 3 quilômetros para a base. Beleza, poderia ser a resposta. Mas por que não vai ser essa resposta aqui? Olha a distância de 3 quilômetros, como foi bem longa aqui, como se fosse o comprimento. Daqui para cá, 3 quilômetros. Daqui para cá seria 3? Não. 3 seria mais ou menos aqui. Por quê? Porque é a medida desse arco aqui, ó, que nós temos daqui para cá. Veja que é muito distante essa distância aqui. Então, veja só. Analisando essa alternativa aqui, e analisando essa da letra A mais convincente é a letra A aqui na proporção, tá? Veja só, ele percorre 3 quilômetros, depois ele se mantém constante, tá? Veja que é a mesma distância de qualquer ponto aqui desse arco para a origem, não importa. E depois ele volta mais 3 quilômetros da base, ele volta para a origem de novo, tá? Então essa é a alternativa correta, gabarito na letra A. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo, tá? E coloca aí nos comentários a sua dúvida. Beleza? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.